culto da família. E o salmo que eu quero ler é um salmo conhecido, o salmo de número 91. Você pode acompanhar na sua Bíblia, também aqui no nosso telão, se o vídeo permitir que o texto possa ser lido, acompanhe também. O salmo de número 91. Alguns estudiosos dizem que o salmo 90, que é de Moisés, tem o seu prosseguimento no salmo 91, porque a linguagem que se encontra no salmo 91 é específico da antiguidade, é uma linguagem que retrata as especificações do tempo egípcio. Mas, dado esses pormenores, o Salmo 91 tem uma revelação muito mais além do que possamos imaginar. Se você parar para ler esse salmo minuciosamente, você vai compreender que ele trata do dia do Senhor, o dia do desfecho da humanidade, com a manifestação gloriosa de Cristo, o Messias, o Senhor, para reunir todos os seus santos e também dar um destino de perdição a toda sorte de males. Mas não é sobre isso que queremos falar hoje. O versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Este é um salmo muito tremendo, que traz edificação e confiança nas nossas vidas. O problema é que muitas pessoas têm uma visão errada, não do Salmo 91, mas sobre aquilo que está por trás do Salmo 91. Por exemplo, o que eu quero passar para você é que, antes de confiar no Salmo 91, você precisa confiar no Deus do Salmo 91, porque o Salmo 91 não é amuleto para ninguém. O Salmo 91 não é para você estar recitando, transformando numa reza, deixando a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, como se isso fosse trazer alguma proteção. A ideia do Salmo 91 nunca foi essa. A ideia deste Salmo, dentro de toda a Bíblia Sagrada, é trazer a confiança e a certeza que existe um Deus no céu todo-poderoso, que tem uma vitória e um triunfo para o seu povo, no seu desfecho final.
Mas eu quero separar este salmo em 4 pontos específicos. Eu quero classificar este salmo, o Salmo 91, em 4 pontos para a tua reflexão. O primeiro ponto que eu quero falar nesse Salmo 91 para a sua vida hoje são as características de Deus que nós encontramos nele. Então, o primeiro ponto para a tua meditação é as características de Deus no Salmo 91. Você diz, pastor Eldo, que características são essas? Ora, elas estão em todo o Salmo. Vamos ver o versículo 1. A primeira característica que nós encontramos aqui, no versículo 1, é que ele é altíssimo e também onipotente. Quando nós falamos que ele é altíssimo, significa que a terra está sob o estrado dos seus pés. Significa que ele está nas alturas, no seu trono de glória, no céu dos céus, como um Deus altíssimo e poderoso. Por isso que Isaías disse que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Nosso pensamento é da terra, é limitado. O de Deus é do céu, é maior que o nosso. Então ele é altíssimo. Isso revela a grandeza desse Deus em detrimento à sua criação. Uma segunda característica ainda no versículo 1 é que ele é onipotente. Não existe nenhum ser que tenha onipotência, a não ser Deus. Onipotente significa que ele detém todo o poder. E Jesus revela na sua ressurreição, na sua última instrução, a sua comissão aos seus apóstolos, dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É por isso que a Bíblia diz que ele despojou os inimigos, os principados e potestades, ao triunfar sobre eles na cruz. Então, uma segunda característica de Deus no Salmo 91 é que ele é onipotente, ele tem todo o poder. Por isso que nós estamos do lado favorável, porque aquele que peleja por nós, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque ele é onipotente. Uma outra característica de Deus está no versículo 2. Aliás, essa característica é encontrada 2 vezes, no versículo 2 e no versículo 9. O texto fala de forma muito especial que ele é o meu refúgio. Deus é o teu refúgio. Se você precisa se refugiar nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, você não pode simplesmente se refugiar para o mato, se refugiar para as cavernas, se refugiar para as colônias, se refugiar para lugares remotos somente. Se esse é o teu pensamento, você precisa se refugiar de fato naquele que é o teu refúgio, Deus. Versículo 2 e versículo 9. Ele é o meu refúgio. Versículo 9 também. Uma outra característica aí no versículo 2 é que ele é o meu Deus. E vale salientar o pronome possessivo meu, porque dá a ideia de relacionamento, dá a ideia que eu não estou falando de um Deus estranho, eu não estou falando de um Deus distante, de um Deus desconhecido, eu não estou falando de um Deus que está sendo explorado, mas um Deus que é conhecido pela manifestação do seu poder. Eu posso dizer com toda confiança que ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Será que você pode declarar isso agora? Aí na sua casa, você que está com o celular na mão, ouvindo essa mensagem, participando deste culto, declare: Deus é o meu refúgio, ele é o meu Deus. Outra coisa interessante que nós podemos observar também no versículo 2 é que ele é a minha fortaleza.
Em momentos de abatimento, de fragilidade emocional, até mesmo fragilidade física em decorrência de males, de doenças, ou de toda sorte de peste que possa se manifestar nesse tempo presente, Ele é a minha fortaleza. Eu me fortaleço nele, no Senhor. E uma outra característica de Deus está no versículo 9, que diz que Ele é Senhor. Porque tu, ó Senhor. O texto original indica que Senhor em caixa alta está referindo-se a Jeová, a Iavé, ao Deus Todo-Poderoso, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque nós aprendemos na palavra de Deus que o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo também é Senhor. Então eu quero que você medite no primeiro ponto desse salmo, as características de Deus. Ele é altíssimo, Ele é onipotente, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e Ele é Senhor. O segundo ponto que eu quero tratar nessa mensagem, a partir do versículo 3 até o verso 10, são os agentes do mal, que são manifestos aqui no Salmo 91. Se você ler todo o Salmo na íntegra, como nós fizemos, e meditá-lo, e meditar nele, você vai ver vários agentes do mal presentes no transcorrer desse salmo. Laço do passarinheiro, versículo 3, e a peste perniciosa. Por isso que alguns estudiosos acreditam que essa linguagem é atribuída a Moisés, ou de alguma hipótese, alguém contemporâneo a Moisés no período do Egito, porque é uma linguagem especificamente dos deuses, das crenças e das manifestações do Egito Antigo. Mas isso é só uma suposição. Prestou atenção aí em dois agentes do mal no versículo 3? Laço do passarinheiro e peste perniciosa. Versículo 5, encontramos mais dois agentes do mal: espanto noturno e seta que voa de dia. Também uma linguagem atribuída às manifestações e às crenças da cultura egípcia. O versículo 6 vai demonstrar mais dois agentes do mal, revelados no Salmo 91. Peste que anda na escuridão e mortandade que assola ao meio-dia. Isto é, aquelas entidades, aqueles agentes do mal que se manifestavam na crença popular antiga, ao meio-dia, à meia-noite, mortandade, dia, noite, enfim, havia a proteção de Deus para que nenhuma dessas pragas pudesse chegar em suas casas, para que nenhum mal chegue em nossa tenda, em nossa morada. Essa é a confiança que temos em Deus. Para falar ainda dos agentes do mal, versículo 10 fala de mal e de praga alguma, nenhum mal te sucederá. E mal aqui é um agente do mal. Mal é substantivo, mal com L, e não adjetivo, mal com U, a característica de alguém que é mal, é substantivo. Nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma mortandade, nenhuma maledicência chegará à nossa tenda, nem o laço do passarinheiro, nem a peste perniciosa, nem o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia, ou seja, nenhum mal, isto é,
praga alguma chegará ou poderá chegar à nossa tenda. É isso que nós podemos observar no segundo ponto dessa mensagem. O terceiro ponto que eu quero dar ênfase a essa mensagem do Salmo 91, o primeiro é sobre as características de Deus, e eu transcorri todas muito claramente. Os agentes do mal que contrapõem as características de Deus, e também as características do inimigo são manifestas através de metáforas. Então esse terceiro ponto eu quero falar das metáforas do inimigo. Eu encontro essas metáforas no versículo 13. Você pode observar o leão, a áspide, o filho do leão e a serpente. São metáforas do inimigo. Ainda que leão simboliza o Messias, o Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Satanás, que gosta de imitar a Cristo, porque ele é um falso Cristo, ele se passa por um Cristo, ele quer se passar como Senhor. Ao longo da trajetória humana, isso começou desde a eternidade passada no céu, ele se apresenta também como leão. Por isso que a palavra de Deus fala que ele anda ao nosso derredor como leão, querendo nos tragar. A Bíblia diz que uma outra metáfora para o inimigo é a áspide. O que é uma áspide? É uma cobra peçonhenta, é uma serpente venenosa. Essa é uma das figuras do inimigo, a áspide. O Apocalipse vai chamá-lo de o dragão, que é representado pela antiga serpente lá do Gênesis. A antiga serpente do Gênesis é o mesmo dragão do Apocalipse. É o áspide, a serpente, um ser que envenena. Uma outra característica é o filho do leão, ou seja, o descendente do mal, o descendente do agente do mal. É uma das características do anticristo, do chifre pequeno, daquele que tem um poder que se manifesta ao longo da história de forma literal, mas também de forma espiritual, simbólica. João chega a dizer que existem muitos anticristos no mundo. O apóstolo João chega a dizer que lá no primeiro século o anticristo já havia se manifestado. E é o que nós temos aprendido ao longo da história, é uma repetição de fatos. O script é o mesmo do primeiro século, do segundo, do terceiro, até os dias de hoje. As coisas se intensificarão no fim dos tempos, é verdade. Mas como eu falei, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Não me faltará livramento, resposta, provisão e toda a sorte de bênção que só o Senhor tem para me dar. E uma outra metáfora do inimigo é a serpente, que é a mesma áspide. A serpente, animal astuto, que é representado pela figura do inimigo, ou o inimigo é representado pela figura da serpente. Então são metáforas para indicar, para apontar o inimigo. Isso significa, querido, que existe uma guerra no mundo espiritual. Essa guerra, ela foi manifesta lá nos primórdios da criação, com Adão e Eva. Jesus enfrentou essa guerra. E se você parar para pensar, os três agentes do inimigo são os mesmos de sempre: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. O inimigo tentou Eva com essa arma, concupiscência dos olhos. O fruto proibido era agradável aos olhos. Concupiscência da carne,
era agradável para comer, e a soberba da vida, comer para tornar-se igual a Deus. O primeiro Adão caiu por causa disso. O segundo Adão, que é Jesus, enfrentou o próprio inimigo, a serpente lá do Gênesis, lá em Mateus 4 e Lucas 4, os dois textos que registram a tentação de Cristo, vão nos revelar a mesma agência, o mesmo modo de operar do inimigo: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Vamos ver? Concupiscência da carne transforma a pedra em pães, alimentar a carne. Jesus estava 40 dias sem comer nada. Concupiscência dos olhos está no pináculo do templo e contemplar o transcendental, aquilo que sobrepuja o natural, lançar-se do pináculo do templo para ver os anjos descerem do céu e se manifestarem e apararem o Filho de Deus, para que ele não tropeçasse em pedra. E a soberba da vida, o inimigo mostrou todas as riquezas do mundo e disse a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas aprove a Deus que o próprio Cristo disse: para trás de mim, Satanás, porque só a Deus adorarás e a Ele servirás. Bendito seja o nome eterno de Jesus por isso. E eu concluo a meditação do Salmo 91 falando do quarto ponto: os benefícios divinos que nós encontramos neste salmo. No Salmo 91 nós encontramos sobre descanso. Aqui diz que quem tem a Deus como Deus Altíssimo, como Deus Onipotente, como o seu Deus, como seu refúgio, encontrará descanso nele. A sombra dele descansará. Este mesmo salmo diz que também receberemos livramento. É um segundo benefício que você vai receber: livramento da parte do Senhor. Uma outra coisa que nós podemos observar como benefício divino nesse salmo: o livramento está aí. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Livramento. Que muitos possam ser tocados pelo vírus, seja ele qual for, possam ser, não. Estou dizendo que é uma realidade, não é que nós estamos desejando isso, porque nós não queremos que nenhum mal chegue em pessoa alguma. Mas convém que essas pragas e essas pestes se manifestem ao longo da história, porque Jesus disse: convém que estas coisas aconteçam. Todavia, isso é o princípio das dores, ainda não é o fim. Mas ainda que essa seja uma dura realidade, nós não queremos que isso chegue em ninguém, mas tem que chegar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Livramento. Um outro benefício desse salmo é segurança. Você receberá segurança. Você receberá refúgio, ou seja, segurança na tua habitação. O texto diz mais que ele é o teu escudo e broquel, ou seja, a tua proteção total. Ele usa uma linguagem antiga dos guerreiros que usavam os escudos para se proteger do inimigo. Ele te cobrirá, ele te protegerá com as suas penas. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem, porque Deus não tem penas, Jesus não tem penas. Mas Jesus, ele faz menção no Salmo 91 dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês, guardar vocês, velar vocês, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Vale a pena pensar, repensar,
memorizar isso. O que é broquel, pastor Eldo? Broquel é aquele escudo que protege o antebraço, todo o antebraço, uma peça de metal que era colocado no antebraço dos soldados para eles terem mais mobilidade, e ao serem lançada a espada ou qualquer objeto cortante, eles teriam mobilidade para defender com o antebraço. Isso é broquel. A grande lição que eu tiro desse texto é que das pequenas às grandes coisas que podem acontecer para afetar uma pessoa, Deus, Ele nos protege das coisas grandes e pequenas dessa vida. Das mínimas coisas, Ele é o teu escudo e Ele é o teu broquel. Um outro benefício que nós podemos aprender nesse texto é amor. O texto fala de amor. O texto fala que Deus nos ama, que Deus nos guarda, Deus nos protege pelo seu infinito amor. Versículo 14. Porque tão encarecidamente me amou. E a Bíblia nos ensina que não foi nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Não foi Deus que foi atraído pelo meu amor, foi eu que fui atraído pelo amor dEle, porque tão encarecidamente me amou. Ele me amou. Mas o texto, na verdade, está falando do meu amor como resposta do amor dEle. Porque se eu consigo amar a Deus, o que dirá Ele em relação a mim? Porque Ele está dizendo aí, o versículo 14 até o 16, são 3 versículos, os 3 últimos, até o versículo 14, do 1 ao 14, o Senhor está falando conosco. O Senhor está dando a resposta do que Ele é, dos livramentos que Ele traz a nós, das coisas que Deus faz em nosso favor. É o salmista escrevendo acerca do que Deus é, do que Deus faz, do que Deus opera. E aí ele dá uma pausa e Deus entra em ação. O Senhor entra em ação. O Cristo entra em ação. Porque do 14 ao 16 ele diz, tá bom, autor, Moisés, seja lá quem for, muito bom que você escreveu de mim, mas agora sou eu que falo. Ele fala, pois que tão encarecidamente me amou, você me amou, também eu livrarei. O texto fala de livramento. Poloei num alto retiro, proteção. Você sabia que essa expressão poloei no alto retiro é quando os santos forem arrebatados até a presença de Deus? Ele vai nos pôr no alto retiro, Ele vai nos tirar da terra, Ele vai tirar todos os santos da terra e vai enviar os seus santos anjos para lançar as 7 taças da ira de Deus e destruir a terra, destruir o planeta. Por isso que ele fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido, eu não serei atingido. Então Deus fala assim, eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Para finalizar, o texto também fala de resposta. Deus é a nossa resposta. Deus é a nossa glorificação. O clamor dos santos, a resposta de Deus é: vim para nos livrar da ira vindoura e glorificar os seus santos. Essa expressão de glorificação, onde é, irmãos? É aqui na terra Deus vai glorificar o meu ministério, vai me tornar famoso, pregador? Não, não tem nada a ver disso, com essas coisas, não tem nada a ver com isso. Não é disso que Deus está falando, quando Ele fala,
livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele está falando da glorificação dos santos para a eternidade, para viver um outro plano diferente desse, onde viveremos na nova Jerusalém, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nesse momento é que nós seremos glorificados. 1 Coríntios 15 vai falar especificamente da doutrina da glorificação. A glorificação, e eu falei esses dias aqui em um desses cultos online, sobre a atemporalidade da salvação. Passado remete à justificação. Eu já fui justificado por meio de Cristo. A santificação remete ao meu presente. Eu estou santificando todos os dias por amor a Cristo. E o futuro remete à glorificação, receber um corpo de glória. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. E por fim, o último benefício que nós podemos contemplar aqui é versículo 15, né? A prosperidade e glória e salvação. A prosperidade é não ter mais ausência de nada, num novo estado eterno com Deus. Abundância de dias, prosperidade eterna. A Bíblia diz em Apocalipse 21:4 que nós não teremos mais choro, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque estas coisas são passadas. Prosperidade significa ausência de necessidade. Não é ter em sobra, não é ter em excesso, mas é ausência de necessidade. E na eternidade com Deus, nós vamos ter abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação, o último benefício do Salmo 91. Espero que você tenha sido fortalecido e alimentado pela reflexão deste salmo, de modo expositivo, mas usando tematicamente 4 princípios do salmo: as características de Deus, os agentes do mal, as metáforas do inimigo e os benefícios divinos. Eu quero que você ore agora juntamente comigo. Eu quero abençoar a sua vida e desejar sobre você e sobre a sua família nesta semana toda a sorte e bênção, te fazendo lembrar: não confie no Salmo 91, confie no Deus do Salmo 91. Vamos orar. Pai, obrigado por essa reflexão da Tua Palavra. Obrigado por podermos meditar na revelação da Tua Palavra e sermos edificados pela leitura e pela exposição bíblica de um salmo tão poderoso, tão edificante, que revela batalha espiritual, revela características poderosas do Senhor, revela algumas características do inimigo, para que nós possamos conhecer o nosso inimigo, mas acima de tudo o salmo fala dos benefícios que nós alcançamos por meio de Ti, Senhor. Muito obrigado. Abençoa cada família, cada pessoa que está recebendo essa mensagem, que cada pessoa que foi edificada por esta mensagem possa compartilhá-la nas redes sociais e abençoar seus parentes, amigos, conhecidos, grupos afins, a fim de que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue contigo, comigo, conosco, hoje e sempre. Amém.